Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres e hoje temos microfone. E acho que vocês vão me ouvir melhor, né? Porque hoje eu estou gravando pelo celular também. Então, assim, muito obrigado pelo retorno, que vocês estão gostando de vídeos como esse. Hoje o vídeo vai ser mais ou menos editado, porque eu vou colocar as imagens das fotos da matéria feita com a Meghan, né, Meghan Markle, para a revista Variety, e ela foi capa dessa revista, então eu vou deixando, né, as imagens e vou ler essa matéria para vocês, ok? Bom, já de início falo o quê? Que eu realmente traduzi rapidão, assim, sabe? Dentro do... como que se fala? Versão Herbert Richards, entendeu? Mas vai dar realmente para ter noção do que ela fala. E muitas pessoas, como não sabem inglês, não, enfim, né? Acabo que eu vou realmente traduzir, ler para vocês o que foi essa matéria que a Meghan fez para esta revista, tá bom? Ela fala sobre a família real, porém ela fala, né, muito mais sobre a vida dela do que simplesmente sobre a família real, porque as notícias que nós temos geralmente é que Meghan fala sobre a rainha. Gente, ela não falou só sobre a família real, porque daí um monte de gente acaba, né? Ai, ela diz que quer sair da família real, mas não para de falar da família real. Gente, ela fala da família real porque é parte da vida dela. Quem tiver interesse em ler essa matéria, na verdade, estará então ouvindo, né, o que eu tenho aqui para dizer. Eu fiz o meu melhor, ok? Vamos lá. O título. Meghan Markle baixa guarda sobre o luto da rainha Elizabeth, produzindo com Harry e retornando a Hollywood. Produzindo é fazendo trabalhos, assim, né? Produção de trabalhos, tá? A duquesa de Sussex está de luto, mas voltaremos a isso. Primeiro, vamos ao dia em que nos conhecemos no verão passado, no venerado Sun Isdale Ranch, em Montecito, Califórnia. O rancho é um antigo resort de luxo discreto, com bangalôs simples escondidos em uma montanha com vista para a costa do Pacífico, um dia extremamente quente no final de agosto. Naquela manhã, a duquesa de Sussex, mais conhecida pelo seu nome de solteira, Meghan Markle, passou por um grupo de mulheres de 60 e poucos anos que fizeram uma caminhada até Montecito para comemorar um aniversário marcante de uma delas. Balançando na calçada empoeirada de paralelepípedos em seus saltos gatinho, eu não sei que salto é esse, o grupo parou quando Meghan acenou e sorriu de um carrinho de golfe que a levava para a seção da capa da Variety. Você pode imaginar, disse uma das mulheres melancolicamente, depois que Meghan passou. Ai, você pode, imagina, né? Tipo assim, a Meghan passou e ela falou, nossa, imagina, né? E aí, talvez ela estivesse falando sobre a vida que a Meghan teve até agora, uma mulher americana, conhecendo e se casando com um belo jovem príncipe amado pelo mundo todo, ou talvez como estávamos lá para discutir a vida como ela está levando agora. Quer dizer, não se sabe qual que era o sentimento dessa senhora ao falar, né? Nossa, você pode imaginar a Meghan, né? Tipo, não se sabe se ela está falando bem ou se ela está falando mal da Meghan, né? Isso que eles quiseram, pelo que eu entendi dizer, tá? Na verdade, é difícil imaginar. Durante a maior parte da vida pública, como duquesa de Sussex, Meghan foi descrita como muitas coisas: dissimulada, calculista, determinada, relacionável e até mesmo parecida com Diana. Mas passe um dia com ela e você testemunhará um lado que o público não viu, a mãe americana nerd. Meghan fala sobre como ela adora assistir Jeopardy, que é tipo um programa tipo Silvio Santos. O que mais... É que eu não sei os programas que estão passando no Brasil agora, né? Mas é como se fosse um programa, assim, para você descobrir as respostas, assim, bem no estilo Silvio Santos mesmo, assim, sabe? Só que uma coisa bem, com perguntas bem inteligentes, tá? Ok, então Meghan fala como ela adora assistir esse Jeopardy, acho que é isso que é assim que fala, e fazer Wordle na cama, como com um copo de vinho. Wordle, eu procurei, é como se fosse um aplicativo
que você tem que achar uma palavra, assim, eu não sei o que é exatamente, mas foi a busca que eu fiz. Então, ela adora assistir programas como este, né, de perguntas e respostas, fazer o Wordle na cama dela e tomar um bom vinho, né? Ela distraidamente canta a música favorita do seu filho, uma faixa sobre o Tiranossauro Rex, do Ask the Starbots, que é um filminho, né, um seriado que tem na Netflix, que é muito bom, inclusive, Storybots, né? E fala com entusiasmo sobre Beyoncé, especificamente como Cozy é a sua música favorita do novo álbum, tá? Isso tudo é a introdução dessa entrevista, tá? E todas as fotos que você viu dela com aquele sorriso cauteloso, na sessão de fotos, ela não poderia estar mais à vontade ao apertar mão de cada membro da equipe, estilista e assistente de fotógrafo. Ela ignorou os cantores pop do rádio contemporâneo em favor de sua própria playlist de viagem de carro dos anos 70. Sua playlist dos anos 70, né? A playlist do carro. Então, assim, ela quis colocar lá enquanto estavam fazendo quando estavam fazendo a sessão de fotos, ela colocou a playlist que ela faz quando está no carro, e são músicas do ano 70, tá? Ok. Ela abordou questões sobre os últimos anos e ela começou a rir com um chapéu que caiu, quase como uma princesa de um filme de Hollywood. Gente, eu não consegui ligar essa referência. Que filme é esse? Um filme de Hollywood que ela começa a rir com o chapéu caindo, como se fosse uma princesa em um filme de Hollywood. Eu não sei, alguém tá entendendo que cena é essa? Então, ó, ela começou a rir com o chapéu que caiu, quase como uma princesa em um filme de Hollywood. Não sei, se você tá sabendo mais uma referência do que eu, escreve aqui embaixo. Ela começou a rir com o chapéu, tal. Quando perguntada sobre o que ela mais queria da vida, ela disse: alegria, é isso mesmo, é tudo que podemos trabalhar para nós mesmos, nossos amigos, nossos filhos, aqueles ao nosso redor. Isso seria tão bom e nos sentirmos sempre alegres. Meghan foi homenageada na classe 2022 do Variety Power of Woman, celebrando conquistas notáveis em entretenimento e mídia por mulheres ao longo do ano. Ela seria homenageada tanto pelo trabalho filantrópico como criativo, incluindo um podcast chamado Archetypes, do qual ela é apresentadora. Organizado, né, pela Artwell, que é a instituição deles, né, que cuida tanto da parte de vídeo como de áudio, e esse podcast que ela tem também já deu muito o que falar. Mas enfim, é encaminhado pela Artwell, a empresa que ela divide com o marido, o príncipe Harry, Duque de Sussex. Quase 3 semanas antes do tempo da publicação, no entanto, 8 dias depois que ela parou as senhoras lá daquela festa de aniversário, né, no rancho, a avó do príncipe, a rainha Elizabeth II, morreu em sua propriedade escocesa em Balmoral. O mundo assistiu e lamentou quando a monarca, com o reinado mais longo da história britânica, foi sepultada e elogiada por Meghan, que diz ser ela um exemplo brilhante de liderança feminina. Após o período oficial de luto, Meghan concorda em se sentar novamente para uma longa discussão sobre o caminho até aqui. Ela se preocupa que quaisquer comentários sobre a rainha e seus sogros sejam uma distração do luto que continua, mas também continua a celebrar o ícone Elizabeth, né? Ok? Ela fica animada falando sobre o carinho e o apoio que recebeu dos milhares de cidadãos com quem interagiu durante seu tempo no Reino Unido, sem mencionar os 2 acordos significativos de conteúdo que ela e o príncipe Harry fecharam com os gigantes do streaming Netflix e Spotify. Os 2 filhos pequenos, também ela fala sobre, Archie Harrison, de 3 anos, e Lilibet Diana, de 1 aninho. No centro da família Sussex. Eles vão falar sobre isso. A missão singular por trás da Archwell, que é essa empresa que eles criaram, e com a tenacidade que ela lutou para construir a vida e a empresa dos seus sonhos. Então, essa é a introdução dessa matéria, ok? E agora vamos para as perguntas em si. Então, como eu entendi agora, na verdade, ela tirou as fotos lá atrás, mas a entrevista mesmo foi depois da morte da Rainha Elizabeth, tá bom? Começa então a entrevista. O mundo está de luto pela perda da Rainha Elizabeth. Como tem sido esse tempo para você?
E ela responde: houve uma onda de amor e apoio. Sou muito grata por poder estar com meu marido para apoiá-lo, especialmente durante aquele período. O que é tão bonito é olhar para o legado que sua avó conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante disso tudo. Sinto uma profunda gratidão por ter podido passar um tempo com ela e conhecê-la. Tem sido um período complicado, mas meu marido, sempre otimista, disse: agora ela está reunida com o marido. Aí a repórter pergunta: alguma coisa surgiu para você em seu relacionamento com a rainha desde o falecimento dela? Tipo, alguma coisa, teve algum pensamento, né, assim? Aí ela diz: refleti sobre aquele primeiro compromisso oficial que tive com ela, como foi especial. Eu me sinto afortunada e continuo orgulhosa por ter tido o bom aconchego com a matriarca da família. Pergunta: como você tem processado essa perda como família? E aí ela responde: em grandes momentos da vida, você tem muitas perspectivas. Isso faz você se perguntar no que deseja concentrar sua energia. No momento, nos sentimos energizados e empolgados com todas as coisas que estamos construindo. Também estamos focados em nossa fundação. Muito do trabalho que fazemos inclui o espaço filantrópico. Então ela responde, né? Como que tem processado essa perda? Trabalhando bastante. Essa aqui que é o resumo, né? Porque no inglês, gente, é incrível, né? Às vezes o cara, para responder uma coisa tão simples, eles floreiam um monte, né? Tipo, a resposta seria: como que vocês têm lidado com a morte dela? Trabalhando bastante, focando energia em outras coisas, né? Não tentando pensar tanto nisso. Mas aí eles floreiam tudo, entendeu? Eu já tô acostumado com isso. Ok, pergunta, tá? Você fez duas entrevistas importantes desde que voltou para a América, uma com a Oprah Winfrey e outra com a New York Magazine, que alguns acharam sarcásticas. Como tem sido se abrir sobre sua vida agora? Bom, alguns acharam sarcásticas, foi usado o termo snark, e aí eu não sei exatamente qual a conotação que eles deram para isso, né? Mas tem a tradução assim, essas entrevistas, muitas pessoas acharam sarcásticas, irreverente, rancorosa, cáustica, cortante, impertinente, mal-humorada, né? Então, assim, é para esse termo, assim, mais ou menos, tá? Essa tradução que eles fizeram essa pergunta. Essa pergunta, se você for ver aqui, que eu vou falar agora a resposta, ela meio que não responde, tá? Ela meio que, olha só, a história, até inclusive eles colocam entre parênteses que estão falando sobre essa New York Magazine. A história de New York Magazine pretendia apoiar a Archetypes, que é o podcast dela, tá? Então, a história do New York pretendia apoiar Archetypes e focar em nossos projetos. Eu tive algum tempo para refletir sobre isso. Parte de mim está realmente confiante, realmente aberta. É assim que me movo no mundo. Eu tenho que lembrar que eu nunca quero ficar tão cansada que esse pedaço confiante de mim vai embora. Então, apesar de tudo, avante, eu posso sobreviver a isso. Eu não sei exatamente do que eles estão falando dessa entrevista, porque eu não vi, eu não li essa entrevista do New York Magazine. Mas dá a impressão que não foi exatamente do jeito que ela queria, né? Não sei, só, né, um adendo aqui. Mas ela continua. Parte do que estou fazendo com Archetypes é observar Archetypes, o podcast, tá? Parte do que estou fazendo com Archetypes é observar as nuances em torno das mulheres que aparecem no programa, porque é um podcast só com mulheres, tá? Não sou jornalista, mas quero uma conversa franca e real com elas. Estou falando com algumas mulheres realmente dinâmicas, com histórias fortes, e isso vem com muitas peças que você pode escolher incluir ou não. Eu escolho incluir algo que eu sinto que é justo para elas e também edificante, e algo que todos nós podemos aprender. Ponto final. Não fala nada sobre a entrevista que eles perguntaram sobre a Oprah. Enfim, próxima pergunta. Como foram os dias depois? Ah, olha só, aí ela volta à questão do Oprah, tá? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Gente, muito importante, isso eu não tinha visto. Na verdade, é um repórter, tá, que faz essa entrevista com ela, Matt Donnelly, tá? Então é um repórter e as fotografias são da Ramona Rosales, é uma mulher, tá?
que faz as fotos, que são maravilhosas, tá? Eu tô colocando aqui, provavelmente, né? Como eu falei, eu acho que eu vou editar esse vídeo mostrando pelo menos as fotografias da edição, né, dessa entrevista, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele volta, né, na questão. Como foram os dias depois que a entrevista da Oprah foi ao ar na TV para uma audiência de 18 milhões de pessoas? Aí ela responde. E meio que, eu não sei, eu acho que ela meio que tá, mas veja bem a resposta. Mesmo antes da entrevista, eu não tinha saído porque estava grávida. E lembra, né, a gente estava ainda nessa questão aí da pandemia. A única coisa que eu realmente lembro foi o aniversário de Gloria Steinem, alguns dias depois que foi ao ar. Gloria Steinem, como é? Gloria Steinem é uma jornalista feminista e elas são super amigas, enfim, elas se adoram, assim, tá? Então, assim, a única coisa que eu realmente lembro foi o aniversário da Gloria Steinem, alguns dias depois que foi ao ar. Eu realmente queria celebrá-la no que pensei que seria apenas um almoço íntimo de aniversário. Imaginei que fôssemos comer sanduíches no chalé em que ela estava hospedada. Em vez disso, foi uma extravagância, aliás, como ela merece. Quer dizer, ela pensou que ia ser uma coisa super íntima e no final foi tudo muito chique, enfim, né? Tava totalmente diferente do jeito que ela pensou que seria. Mas eu realmente não via as pessoas há muito tempo. A entrevista saiu talvez uma semana antes. Entrar em uma sala sozinha nunca é fácil para mim e me lembro de me sentir um pouco desconfortável. Mas antes que eu pudesse deixar minha incerteza perdurar, Pamela Adlon, não sei quem é, veio até mim e me cumprimentou com tanto carinho e bondade. A cada passo, né, que eu dava, mais generosidade e amor eram sentidos. Talvez seja apenas uma prova do tipo de empresa que a Gloria, né, mantém. Ela chama ela de Glow. Mas também acho que essas mulheres foram extraordinárias para garantir que eu me sentisse tão bem-vinda. É como se elas soubessem exatamente o que eu precisava sentir naquele momento. Significava e ainda significa muito para mim. O poder da irmandade e do apoio feminino nunca pode ser subestimado. Ou seja, ela diz que ela não sabe, tipo, depois né, dessa repercussão realmente que teve a entrevista com a Oprah, para ela, né, ela não tem noção das coisas. E ela, tá tudo, não sei. Fui lá na festa, todo mundo me atendeu bem, eu acho que, né, sei lá, então tá bom, tá bom? Então, vamos em frente. E o jornalista pergunta: o que podemos esperar da série documental de Liz Garbus sobre você e seu marido? Bom, então, é uma série de documentários, né, que a diretora Liz Garbus está preparando. É sobre isso que ele está perguntando, tá? E sempre esse bafafá sobre o documentário deles, é sobre isso que eles estão falando, tá? Bom, é bom poder confiar em alguém a nossa história, ainda mais sendo para uma diretora experiente, cujo trabalho e o quanto eu admiro há tanto tempo, né? Então, isso significa que realmente não seria exatamente do jeito que contaríamos, porém, estamos seguros né, com o olhar dela, né? Estamos confiando nossa história a outra pessoa. E isso significa que ela passará pelas lentes dela, né? Então, essa é a questão, né? Não é eles que estão dirigindo, eles podem estar até envolvidos na produção, porém, a direção é dela. Ah, acredite quem quiser, né? Que eles não vão assistir antes de liberar esse filme, mas tudo bem. É interessante, ela continua. Meu marido nunca trabalhou nessa indústria antes. Para mim, tendo trabalhado em Suits, que é um seriado na Netflix, né? Antes que ela trabalhou nesse seriado. Ela é atriz, né? Ela era atriz. E antes de começar a namorar com o Harry, a carreira dela é de atriz, né? Então ela trabalhou nesse Suits, ok? Então, assim, é interessante. Meu marido nunca trabalhou nessa indústria antes. Para mim, tendo trabalhado em Suits, é tão incrível estar em torno de tanta energia criativa e ver como as pessoas trabalham juntas e compartilham seus próprios pontos de vista. Isso tem sido muito divertido. Ok. Ele pergunta: você está no meio de uma primeira temporada bem sucedida de Archetypes, que é o podcast. O programa quebra rótulos prejudiciais colocados nas mulheres. Quais são os maiores equívocos sobre você? Aí ela responde: eu acho que
O que acontece olhando de fora, quando há tanto barulho, é que você se desumaniza. Mas se você lembra que alguém é um ser humano, então você o trata, fala sobre ele, olha para ele da mesma forma. Minha esperança para archetypes é que as pessoas saiam pensando: ah, ela é uma pessoa real, ela ri, faz perguntas e aborda as coisas com curiosidade. Tá. E aí ele pergunta: quem foi a entrevista mais desafiadora até agora? Aí ela responde: falei com a Paris Hilton na semana passada. Eu disse a ela no início que eu estava mais nervosa com a sua entrevista até hoje. Fiquei envergonhada de admitir, mas tive um julgamento sobre ela baseado em tudo que vi. E não gosto de vir de um lugar de julgamento, mas também não cresci bonita, ela falou. Não sei por que ela falou isso, talvez a Paris Hilton também não tenha crescido bonita, não sei, vou ter que assistir, vou ter que escutar esse podcast para entender isso. Mas só abrindo parênteses, eu também não conheço a Paris Hilton. Paris Hilton, para mim, é uma filhinha de papai, filha, sei lá, da família dos hotéis Hilton, e que curte a vida doidado, ponto final. Quer dizer, esse julgamento que as pessoas têm das pessoas, né? E aí esse podcast dá a oportunidade dela ir lá e mostrar que não, ela é uma pessoa. Provavelmente não era bonita quando era pequena, não sei. Ok, ele pergunta, como assim, você não cresceu bonita? Eu cresci como a inteligente. Muito do que acabei pensando quando pensei em Paris foi inveja e julgamento. Duas coisas mais perigosas. Mas então você ouve sobre seu trauma e sua vida, né, da Paris. E por fim eu disse a Paris, sinto muito por ter julgado você. Eu queria que ela estivesse segura e confortável. Mas esse episódio não é enquadrado como uma defesa de Paris. Não é uma defesa da Paris, tá? Esse episódio. É uma humanização dela. E isso é verdade para todos. Não importa em que situação você esteja, se um menino ou menina de 16 anos ou uma mulher no local de trabalho se sente objetificada ou desumanizada porque seu caráter é deturpado, espero que todos estejam ouvindo com a mente aberta, possam vir pensando: eu poderia realmente considerar por alguns segundos que há uma pessoa ali. Em vez de ficar lá, essa pessoa é isso, aquilo outro, já vamos considerar que é uma pessoa ali, depois que você ouve um podcast, né? Muito legal. E ela continua: eu fiz muito trabalho interno. E se você está se exercitando, meditando às vezes, você é solicitado a imaginar uma pessoa que o deixa com raiva. Você pensa neles, coloca tudo para fora e em seguida é solicitado para pensar neles como uma criança de 6 anos. Gente, que exercício! Vou fazer. Será que dá certo? Então, vou repetir para ver se vocês entenderam. Ó, às vezes você está se exercitando, meditando, e você é solicitado a imaginar uma pessoa que te deixa com muita raiva. Pensa daquela pessoa assim que você detesta, que te deixa com raiva por alguma questão da tua vida. Aí você pensa nessa pessoa como uma criança de 6 anos. Essa pessoa, tipo lá, com 6 anos. Você pode perdoá-la? É assim que eu abordo isso contextualmente. Pô, esse exercício é muito bom, vou tentar. Aliás, já funciona, realmente funciona. Já fiz, né, com certeza funciona. Não exatamente do jeito que ela fez, né? Mas é muito interessante isso, de pensar na pessoa que fez algo por você. Pensa na infância dessa pessoa, né? Por que essa pessoa é assim? Ah, a pessoa é assim por causa da infância dela, provavelmente. Sabe? Costuma funcionar mesmo. Agora uma pergunta, tá? O que Hollywood como conceito e negócio significa para você? Aí ela respondeu: a indústria mudou bastante desde que eu fiz parte dela. Né? Há quanto tempo que você saiu dela? Ele pergunta. Saí de Suits, que é aquele seriado, né? Logo após o episódio número 100, em 2018. Achei que nunca mais estaria na indústria do entretenimento, mas toda a cultura mudou. Streamers mudaram as coisas. Streamers são tipo Netflix, Disney, essas coisas que você paga para assistir, tá? Então, streamers mudaram as coisas. A capacidade de criar momentos como estivéssemos nos anos 90, onde todos sintonizavam ao mesmo tempo para um show ou se reuniam para um momento, isso não acontece mais. Quando eu estava fazendo Suits, aquela personagem Rachel Zane,
que é o personagem dela, a advogada, estava na sua sala de estar com você enquanto você estava de pijama comendo comida chinesa. Mas criar um momento ou conversa cultural existe algo diferente hoje. É porque, assim, esse Suits passava na televisão. É como Friends. Quem é da época do Friends, né? É, depois você conseguia alugar fita, né? Fita de videocassete para assistir. Mas durante muitos anos, a gente tinha que assistir no horário certo, senão não tinha como assistir, né? Não existia essa coisa de streams mesmo. Então, isso que ela quis dizer, né? Que não existe mais essa cultura, então as coisas mudaram muito, né? Nessa mudança, daí ela diz podcasting, né? Os podcasts que ela tem feito, tem sido muito interessante nesse sentido, por ser um dos únicos fóruns restantes onde as pessoas estão sozinhas para ouvir. Onde mais você tem essa oportunidade? Então ela fala sobre isso. É quase meditativo. O que eu amo também é o acesso ao conteúdo internacional que as pessoas não tinham antes. Era algo muito distante. Então, o que ela acha também que é importante também nessa mudança é que os streamers é bem isso, né? Acaba que eu posso assistir o que acontece no Brasil, o que o Brasil pode assistir o que tem aqui, e as distâncias diminuem e fica muito mais fácil, né? Antes de você deixar a indústria, quão palpável era a toxicidade que descobrimos coletivamente em movimentos como #MeToo e #OscarSoWhite. Ok, #MeToo é um movimento contra o assédio sexual, tá? Que aconteceu, não sei que ano que foi. Mas o #OscarSoWhite é uma hashtag viral de 2015, que ativistas protestavam pelo racismo de Hollywood. Então ela responde assim: bom, lembrando a pergunta, antes de você deixar a indústria, quão palpável era a toxicidade que descobrimos coletivamente movimentos como #MeToo e OscarSoWhite? Porque só agora, né, que veio à tona toda essa coisa, todo esse que já, né, há muito tempo existe, mas só agora realmente de 2015 para cá que ficou bem, né, espalhado aí e inclusive alguns produtores foram inclusive condenados. Enfim, se eu viajar aqui na maionese eu acabo lá no Príncipe Edward, desculpa Edward, no Príncipe Andrew, tá? Mas enfim, porque tem tudo a ver. Você tá ligando um ponto A, B. Então, ela responde: bom, antigamente não tínhamos um nome para isso. Havia apenas certas coisas que foram aceitas. Haviam coisas que simplesmente eram aceitas, né? Se havia algum desconforto, você acabava lidando com isso. Obrigou muitas mulheres a conviver com essa ideia de ficar calada, não dar voz às coisas que podem gerar desconforto. Pergunta: você consideraria voltar a atuar? E ela responde: não, acabei. Acho que nunca diga nunca, mas minha intenção é absolutamente não. Pergunta: passando pelo processo que você fez com a monarquia e depois se tornando uma cidadã privada novamente, essas instituições, você acha que elas são semelhantes? Aí ela responde: todo negócio tem um modelo. Trabalhei para NBC Universal, né, e a USA Network, e tudo isso fazia parte de uma organização muito grande. Bonnie Hammer foi minha mentora. Muito cedo, em Suits, ela me colocou sob a sua asa, e isso foi inestimável para mim. Fale sobre uma mulher que pode equilibrar ser mãe, criar tanto na indústria e ter um senso muito forte sobre si mesmo, é ela. Eu me sentava no café da manhã com ela, estudando o que ela pedia, prestando atenção em cada palavra que ela dizia. Para mim, sempre se tratou de encontrar a estrela norte dentro deste modelo. Encontre alguém que acredita em você, por mais complexa que a organização possa ser, e sempre há algo que posso considerar positivo. É importante focar nisso, tá? Então, o que ela está dizendo? Ela não responde exatamente, né, o que nós gostaríamos de ouvir, mas ela quer dizer assim, que em todo lugar ela encontra alguém que pode ajudar ela a ir em frente. Ali, pelo que eu entendi, provavelmente ela não achou ninguém que possa ter ajudado ela a ter um norte. Ou seja, ela não foi muito bem acolhida ali na família. Não foi, é simples assim, né? Aí essa parte eu não consegui traduzir, embora assim eu acredito que tenha
sido mais ou menos isso que ela tenha dito, e acho importante focar e não tirar isso, porque faz parte dessa pergunta muito importante. Ela diz algo parecido com algumas indústrias são muito diferentes. Mas, de qualquer forma, eles precisam a bottom line. Tipo, the bottom line needs to be held, I suppose. Né? Tipo, o lucro, né? Net income, net earnings. Então, assim, profit. Então, precisa de lucro. Se a pessoa não está tendo lucro, se a pessoa não está... Ou você se enquadra no sistema, o sistema enquadra você. É mais ou menos isso que ela quis dizer, eu acho, tá? Bom, próxima pergunta. O que é um projeto ideal para Artwell? Artwell, a empresa que eles criaram, né? Muito de como meu marido e eu vemos as coisas é através da nossa história de amor. Acho que é isso que as pessoas ao redor do mundo se conectaram, especialmente com o nosso casamento. As pessoas amam o amor. Não estou excluída desse sentimento. E nossa definição de amor é realmente ampla: amor de parceiro, amor próprio, amor de comunidade, amor de família. Usamos isso como a linha da base do tipo de shows e documentários que queremos fazer por aí, tá? Para meu marido, Jogos Invictus, que é uma espécie de jogos paralímpicos de ex-combatentes de guerra, tá? Que foi fundado pelo príncipe Harry lá em 2014. Então ela fala, para o meu marido, os jogos Invictus têm sido grande parte da sua vida e de seu trabalho, tendo estado no exército por 10 anos e trabalhando na reabilitação de veteranos feridos e suas famílias. Falamos sobre danos emocionais que vêm desses tipos de experiências. São histórias de amor. Para scripts, queremos pensar... Scripts são, né, tipo, novos trabalhos que venham surgir lá na Netflix, por exemplo, né? Para scripts, queremos pensar em como podemos evoluir a partir desse mesmo espaço e fazer algo divertido. Nem sempre precisa ser tão sério, como uma boa comédia romântica, por exemplo. Não sentimos falta delas? Eu sinto tanta falta delas. Eu provavelmente assisti When Harry Met Sally 1 milhão de vezes. E todas as comédias românticas de Julia Roberts. Precisamos vê-las novamente. Bom, esse filme que ela diz, When Harry Met Sally, em português é Harry e Sally, feitos um para o outro, que é estrelado com Bill Crystal e a Meg Ryan. Você já assistiu esse filme? Eu nunca assisti esse filme. Mas se é com a Megan Ryan, eu já imagino o tipo de filme que é aquela comédia romântica bem sessão da tarde, né? Ok, continuamos. Alguma coisa que você não quer na sua programação? Aí ela responde, acho que você nunca nos verá fazendo um filme de terror. Gente, eu sou do time deles, porque, gente, detesta um filme de terror, vocês não têm noção. Mas tudo bem, vamos lá. Pergunta, o que você diria se um de seus filhos viesse até você em 10 ou 15 anos e dissesse, quero uma carreira no entretenimento, ou seja, quero ser ator, quero ser atriz, né? Ela responde, eu diria, ótimo! Quando você se torna mãe, você realmente quer que seus filhos encontrem as coisas que eles trazem alegria completa. Eles são nossos filhos, obviamente, e fazem parte de um legado e uma tradição. Mas eu quero que eles sejam capazes de trilhar o seu próprio caminho. Se for a indústria do entretenimento, ótimo! E também boa sorte a tantas pessoas que irão falar sobre o que abriu a porta para os seus filhos, mas ainda é preciso talento e muita garra. Estamos criando pessoas multidimensionais, interessantes, gentis e criativas. Assim são nossos filhos. Pergunta: é estranho, como ator, saber que os outros atores provavelmente interpretarão você no futuro? Aí ela responde, eu não pensei muito nisso, para ser honesta. É tudo muito estranho. Você tem que ir por partes. Qualquer um falando sobre mim ou escalando um ator para me interpretar será uma caricatura minha que foi criada para um negócio que rende muito dinheiro às pessoas. Ou seja, né, eles querem focar naquilo que vai dar dinheiro, não esquece as coisas assim que são meio bobinhas e, né, o que vai dar dinheiro, né? O conflito, a trama, né? Essa coisa. E aí ela continua, uma vez que você pode separar isso, é muito mais fácil seguir em frente.
Ok, na verdade isso não tem nada a ver comigo, realmente não. É uma tarefa muito difícil de assimilar. Ou seja, então ela diz assim, é bem difícil, né? Você acabar tendo um geral de quem era a Meghan. Qual conselho, então, você daria a um ator que daqui a 100 anos fosse escalada para interpretar Meghan? Ela responde: espero que ao se preparar para este papel, ela encontre sua suavidade, a diversão, o riso, a boba alegre, né? Se referindo a ela como boba, assim, né? Além disso, ela pode também me ligar. E o que eu não entendi que ela falou, né? Porque se o ator vai interpretar ela daqui 100 anos e ela já tem 40 anos, ou seja, ela quer viver até os 140 anos, né? Mas força, Megan! Vamos lá, chegamos lá. Ok, você mencionou que acabou de voltar para a escola Immaculate Heart, onde ela estudou, tá? Conversei com algumas das garotas que tinham acabado de se formar em Archetypes. Aí eu não entendi se foi lá na escola. Enfim, não entendi esse acabado de se formar em Archetypes, não entendi. Elas eram tão incríveis, eu estava tão orgulhosa delas, e então surpreendi algumas garotas no treino de vôlei. Vi minha foto no anuário de um amigo que me enviou outro dia. Para o seu retrato do último ano, que tem aqueles livros anuais, né, dos formandos, você tinha que escolher uma situação para acompanhar a foto. Aos 17 anos, escolhi Eleanor Roosevelt, dizendo, abre aspas, as mulheres são como saquinhos de chá. Elas não percebem o quão fortes são até que estejam na água quente. Fecha aspas. Eu não acho que sou uma boa adivinha, mas há algo um pouco profético nisso. Então essa frase, assim, na verdade, é resumindo em português, né? Quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Tá, continuando. Quão importante é para você ser compreendido por outras pessoas? Essa é uma ótima pergunta, ela diz. Ninguém nunca me perguntou isso. Eu só posso falar por mim, mas acho que sentir-se compreendido e visto é muito importante. Esse tem sido um denominador comum que surgiu em Archetypes, o podcast, e no trabalho que faço com comunidades de mulheres. As pessoas só querem ser vistas, no caso ouvidas, né? E aí também que a representação entra em jogo. Gente, lembrando que, né, elas só querem sentir-se compreendidas. Cara, abrindo parênteses aqui com o relacionamento do pai dela. Tipo assim, ela não é compreendida pelo pai dela, por isso que eles têm uma relação tão complicada, né? E quem não quer ser compreendido pelos próprios pais, não é verdade? Que bom que ela tem uma relação boa com a mãe dela, né? Mas com o pai, ela não tem uma relação de compreensão, não tem mesmo, né? Volta. Como é um dia de trabalho médio para você e Harry? Bom, ela responde: partilhamos um escritório. Ah, tá. Partilhamos um escritório, uma casa gigantesca, uma mansão, e eles têm o mesmo local de trabalho. Tá bom. Trabalhamos em casa, como a maioria das pessoas começou a fazer durante o lockdown. Isso nos permite ter um tempo significativo com nossos filhos neste momento realmente especial em nossas vidas. Nunca teremos esse tempo de volta. Eu faço café da manhã e preparamos as crianças para o dia. Fazemos muitas ligações e Zooms, né, que são videochamadas, conjuntos. Mas também tentamos dividir no que podemos focar nossas energias para que possamos realizar ainda mais. Meu marido está em um fuso horário de 24 horas, onde metade da sua vida está acordando, enquanto a outra metade vai dormir. É meio o inverso do que eu passei morando no Reino Unido. Ele é muito bom em responder mensagens de texto. Eu tento ser mais rápida possível no e-mail. Eu sempre digo que se levar menos de 5 minutos, faça agora. Boa essa técnica, hein? Vou tentar começar a pensar. E a última pergunta é: quem faz mais pausa para o lanche? Aí ela responde: é engraçado. As pessoas às vezes pensam que moramos em Los Angeles, mas estamos a umas boas 2 horas fora dela. Somos viajantes. Dirigimos recentemente para um dia de reuniões consecutivas, equipados com biscoitos de chocolate do tamanho da cabeça do meu filho. Além disso, o favorito do meu marido é o In n Out, que é o favorito, é tipo um fast food, né? E é uma loja, assim, né? E há no meio do caminho entre Los Angeles uma loja dessa e é a nossa parada obrigatória.
É muito divertido passar pelo drive-thru e surpreendê-los. Eles conhecem já o nosso pedido, ou seja, eles já são conhecidos por lá. E acabou a matéria, gente. É isso. Essa reportagem não fala só sobre família real, gente. Fala sobre a vida dela em si. Inclusive, na própria edição do site, tem um vídeo também que ela fala sobre que ela gosta de cozinhar, que ela assiste storyboards com as crianças, aí ela canta parte de um desenho animado que o Art gosta, do dinossauro, e aí ela fala, gente, eu tô cantando isso em vez de Beyoncé, sabe? Então, é muito pouco que ela fala a respeito da família real, sendo que o site de fofoca só aparece o quê? Que ela só fala sobre família real. E aí não é verdade. Agora vocês sabem exatamente o que tinha nessa reportagem, tá bom? É isso, não tem mais nada que eu possa falar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um vídeo, é uma novela, é um filme, é um documentário com esse tempo aqui, né? Meu Deus, será que alguém vai assistir até o final? Não sei. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar um joinha. E eu tô ficando quase sem voz. Um beijo para todo mundo, espero que estejam todos bem dentro do possível. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!